legislativos para a 28ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 13ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Anísio Aparecido Felicete, Antônio Amaral Júnior, Donizete Jorge Xavier, Edivaldo Luciabel, Faué Salmem, Flávio Luiz Abrozin, Frednes Correia Leite, presente. João Felício Figueira, José Alberto Mingardo Torres, José Claudinei Messias, José Ricardo Bordion, José Roberto Nunes, Oswaldo Barbosa, Silvonei Rodrigues, Sussumi Cuno, Presente. Vanderlei Marcante, Winston Catica de Nerlian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vereadores no plenário, senhor presidente. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão e coloco em votação a ata da 27ª sessão ordinária. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários que ele se levantar. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos do Executivo e de outros órgãos. Pois não, senhor presidente. São os seguintes os ofícios recebidos. Ofício 153 da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, enviando a essa casa as portarias e processos realizados para compras e serviço no mês de agosto de 2004. Também ofício da Prefeitura Municipal de Ourinhos, de número 792/2004, datado de 8 de setembro de 2004, encaminhando respostas de requerimentos dos senhores vereadores. Ofício da Assembleia Legislativa, do deputado Vanderlei Magres, agradecendo moção do nobre vereador Faué Salmem. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que consignasse a minha presença. Pois não. Olha quem que falou. Vereador Salmem. Cada ata. É cheio. Ofício do Departamento de Estrada de Rodagem DNR, em resposta ao ofício 48 do requerimento do vereador Anísio Aparecido Felicete, encaminhamentos do Ministério da Educação referente verbas. Convite da Prefeitura Municipal de Marília para os 182 anos de independência do Brasil. Convite do Conselho Municipal de Assistência Social de Ourinhos, referente processos. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ofício da Assembleia Legislativa, o deputado Valdomiro Lopes, agradecendo o ofício 53 do novo vereador Faué Salmem. Ofício do deputado Rodrigo Garcia, também agradecendo o requerimento do novo vereador Faué Salmem. Ofício da Telefônica, em resposta a requerimento do novo vereador Bordion. Ofício da Assembleia Legislativa, liderança do PT, em resposta a requerimento 854 do vereador Faué Salmem. Senhor presidente, todos os ofícios foram lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de Lei 78/2004, oriundo do prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ourinhos para o exercício de 2005. Projeto de Lei complementar 14/2004 do vereador Winston Catica de Nerlian, que cria junto ao gabinete do prefeito a ouvidoria geral do município de Ourinhos e da outras providências. Veto total número 12/2004 do senhor prefeito municipal ao projeto de lei 64/2004 do vereador José Ricardo Bolinhão, que altera a lei 4.327 de 12 de novembro de 1999. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa.
Senhor presidente, ainda nos ofícios recebidos, eu gostaria de citar aqui, mas o requerimento 314 da Prefeitura Municipal, em resposta ao requerimento 1622/2003 do novo vereador Edivaldo Luciabel. E também o ofício 259 da Prefeitura Municipal, em resposta ao requerimento número 191/2004, de autoria do novo vereador José Ricardo Bordion. Também, como o presidente já anunciou, também foi encaminhados a nossas mãos a projeto do prefeito municipal que estima a receita e fixa as despesas do município de Ourinhos para o exercício 2005. Passarei agora à leitura dos requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, são os seguintes os requerimentos apresentados à mesa. Requerimento 922/2004 do novo vereador Winston Cacique de Nelian. Solicita informações sobre a possibilidade de ser realizada a limpeza no córrego do Jacuzinho, no Jardim Matilde. O requerimento 923 é do novo vereador José Ricardo Bordion. Solicita informações sobre a responsabilidade de complementação da rede de iluminação pública na rua Antônio Neto, de frente ao número 251 Coab. Requerimento 924, novo vereador Winston Cacique de Nelian, solicita informações sobre a viabilidade da instalação da segunda vara judicial federal na comarca de Ourinhos. Requerimentos do novo vereador José Alberto Mingardo Torres, o requerimento 925, solicita informações quanto à programação para implantação de placas de denominação de vias públicas em todo o município. Requerimento 926, solicita informações sobre a programação para asfaltamento da estrada Água do Jacu. Requerimentos do novo vereador Messias, número 927, solicita informações concernentes ao fornecimento de água na rua Jairo Correia Custódio, número 192, na Nova Ourinhos. Requerimento 928, solicita informações sobre a possibilidade de substituição de lâmpadas na rodovia Raposo Tavares, nas proximidades do trevo de acesso à Vila São Luís. Requerimento 929, do novo vereador Winston Cacique de Nelian, solicita informações sobre a possibilidade de ser realizada operação tapa-buracos nas vias públicas do conjunto habitacional Orlando Coalhado. Requerimento do novo vereador José Claudinei Messias, o de número 930, solicita informações referentes à possibilidade de urgente obstrução de buraco aberto pela Superintendência de Água e Esgoto na rua João Serafim 91, no conjunto habitacional Orlando Coalhado. Finalmente, senhor presidente e nobres vereadores, o último requerimento é do nobre vereador Faué Salmem, de número 931, requer informações concernentes à viabilidade de instalação de unidade do INASP em Ourinhos, para atendimento dos servidores públicos estaduais desta ampla região. Senhor presidente, todos os requerimentos foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Posso continuar, presidente? Solicito, mais uma vez, ao primeiro secretário que seja lido as indicações apresentadas à mesa. Indicações apresentadas pelo novo vereador Donizete Jorge Xavier, 164/2004. Solicita a troca de lâmpada de poste situado na Travessa Henrique Dias, cruzamento com a Rua 3 de Maio. Indicação 165, do novo vereador Antônio Amaral Júnior, solicita a operação tapa-buracos na Rua Maranhão, em frente ao número 178. E indicação 166/2004, solicita recapeamento asfáltico na Rua Eurico Amaral dos Santos, no trecho entre a Praça José Ferreira de Castro e a Rua Antônio Zaque Abuchá. Senhor presidente, todas as indicações foram lidas. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem tem direito para as providências que solicitam. Continuando, solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Moções do novo vereador Edivaldo Luciabel, 72404, de congratulações a Cabines Campeão pelo transcurso do seu 14º aniversário. Ao Escritório Mercantil pelo transcurso do seu 35º aniversário. A Botica Galgani pelo seu 20º aniversário. Moção do novo vereador Donizete Jorge Xavier,
72704, de congratulações ao 52º aniversário da Conferência São Lourenço. Moção do novo vereador Oswaldo Barbosa, 72804, de profundo pesar pelo falecimento da senhora Luísa Nairne Olier Pernias. Moções do novo vereador Donizete Jorge Xavier, 72904, de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Braz de Lima. 73004, de pesar pelo falecimento do senhor João Pinto. 73104, de pesar pelo falecimento da senhora Geni Maciel Chaves. 73204, de congratulações à artista plástica Vilma Santana Oliveira, pela brilhante exposição de suas lindas obras de pintura no Centro de Atividades Manuel da Costa Santos. 73304, de congratulações ao artista plástico Orlando Rotirotti, pela brilhante exposição de suas lindas obras de pintura no Centro de Atividades Manuel da Costa Santos. 73404, de congratulações ao artista plástico Toso, pela brilhante exposição Trabalhadores, no Centro de Atividade Manuel da Costa Santos, todas realizadas dos dias 2 a 18 de setembro. Moção do novo vereador 73504, de efusivas congratulações ao senhor Sérgio Benedito Faria, em virtude da aposentadoria por quase 3 décadas, de excelente serviço no posto de Ministério do Trabalho de Ourinhos e diversas cidades do Estado. Moções do nobre vereador Winston Catique Ednirlian, de 73604, de congratulações pelo transcurso do dia do psicólogo comemorado em 27 de agosto. 73704, pelo transcurso do Dia Nacional dos Bancários. 73004, pelo transcurso do nutricionista. Moção do novo vereador Donizete Jorge Xavier, 73904, de congratulações a alunos da ET Jacinto Ferreira de Sá pela formatura realizada no Teatro Municipal em 28 de agosto do corrente ano. 74004, de congratulações ao senhor Paulo Scaff pela conquista da eleição para a presidência da Fiesp. Moção do novo vereador Fred Inês Correia Leite, 74104, de congratulações ao jornal Debate de Santa Cruz do Rio Pardo pelo transcurso do 27º ano de existência. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções lidas serão deliberadas no presente expediente, exceto as de pesar que se encontram aprovadas automaticamente. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloco em discussão o requerimento, questão do vereador Vadinho, Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa, ouvido o plenário, que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Atendendo o pedido verbal do vereador Edivaldo Lúcio Abel, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrário que se levantar. Aprovado. Solicito aos senhores vereadores que coloquem os requerimentos ou moções para ser discutido em destaque. Não havendo mais vereadores para indicar requerimentos e moções de destaque, coloco em votação os requerimentos de número 922 a 931/2004 e as moções de número 724 a 727, 732 a 741/2004. Em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantar. Aprovado. Consulta o primeiro secretário se tem algum orador inscrito. Doutor Torres, com a palavra, 10 minutos. Senhor presidente, prezados colegas vereadores, ao público aqui presente essa noite, estou vindo a essa tribuna, senhor presidente, apenas em resposta àquele requerimento que a Santa Casa nos enviou na semana passada e que foi lida neste plenário, desmentindo que realmente não houve interdição por parte do CRM naquele hospital, mas realmente confirmando todos os as demais coisas que foram faladas aqui numa das sessões. Realmente, senhor presidente,
na época, foi lido por mim e por outros vereadores aqui, um artigo que saiu no jornal do Conselho Regional de Medicina, que está aqui em minhas mãos, datado naquela época, de julho de 2004. Então, naquele artigo daquele jornal, do jornal do Conselho Regional de Medicina, havia uma reportagem que dizia que o CRM estava fazendo vistorias na Santa Casa, pedindo a adequação daquele hospital, diante da denúncia de vários médicos, dizendo que eles não tinham condições de trabalho e que a população estava sendo prejudicada por falta dessas condições. Então, na época, nós lemos esse artigo aqui na tribuna e foi feita uma reportagem no jornal Gazeta Regional, não foi bem uma entrevista, foi uma reportagem do que foi dito aqui, e no jornal citou realmente que eu havia dito que o CRM havia interditado a Santa Casa. Deve ter havido algum engano, posso até mesmo no afã de dizer aqui na tribuna, mas não me lembro. Realmente o que eu me lembro foi de ter lido a reportagem que foi editada nesse jornal. Mas todas as demais denúncias foram realmente confirmadas nessa carta que nós recebemos da Santa Casa na semana passada. Então, senhor presidente, e agora, numa nova edição deste jornal, que eu tenho aqui em mãos, que é o Jornal do Conselho Regional de Medicina, que data aqui, é o jornal do mês de agosto de 2004, onde, na página 12, o Conselho Regional de Medicina estampa uma nova reportagem, aqui embaixo, se o quiser, se o Alto quiser, aqui. Tá. Mas lá, Santa Casa de Ourinhos soluciona parte dos problemas. Então, dando sequência àquela reportagem editada no mês anterior, senhor presidente, eu gostaria de ler aqui a reportagem que circula em todo o Brasil, né? Aliás, em todo o estado de São Paulo, já que é do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Essa reportagem diz o seguinte: Santa Casa de Ourinhos soluciona parte dos problemas. A Santa Casa de Ourinhos reativou 4 dos 6 leitos da UTI que haviam sido desativados no mês de junho. Com isso, já somam 10 os leitos em atividade, faltando apenas 2 para voltar à normalidade. Então, senhor presidente, realmente a Santa Casa possui 12 leitos na UTI. Na época, como não oferecia equipamentos, nem condições, nem medicamentos para os 12 pacientes, a pedido do corpo clínico, os plantonistas da UTI diminuíram para 6 o número de leitos. Posteriormente, com a compra de novos aparelhos, esse número de leitos subiu para 8 e agora está em 10 o número de leitos oferecidos à população. E, segundo notícias que temos, assim que chegarem os novos equipamentos, respiradores e monitores, voltará a UTI a atender em sua normalidade, ou seja, com 12 leitos. Continuando a ler a reportagem, senhor presidente, está escrito: a medida melhora um pouco a situação da Santa Casa, que está sob intervenção desde 1995 e vive uma crise que compromete o exercício da medicina e o atendimento à população. A direção do hospital informou ao departamento jurídico do CREMESP que aguarda a compra de ventiladores mecânicos para reativar os 2 leitos restantes da UTI. O CREMESP vem acompanhando e propondo providências para solucionar as dificuldades da Santa Casa. O conselheiro da região, Alfredo Rafael de Laringa, e equipe dos departamentos jurídicos de fiscalização do CREMESP
realizaram uma série de visitas ao município para promover ações junto à sua administração, Prefeitura Municipal e Ministério Público, além de acompanhar a reestruturação do hospital. Em maio, o Conselho entregou uma representação à Promotoria de Justiça de Ourinhos, indicando a necessidade de providências para regularizar o atendimento, que incluíam a reestruturação dos leitos da UTI e do centro cirúrgico, entre outras medidas. Em julho, a Santa Casa desativou 6 dos 12 leitos da UTI por falta de medicamentos e equipamentos. Preocupado com a situação, o CREMESP fez nova visita ao município e aditou a representação entregue ao Ministério Público, reiterando a necessidade urgente das providências indicadas. Posteriormente, o Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar o caso. Então, senhor presidente, realmente o que nós dissemos aqui na tribuna naquela ocasião é que realmente a solução da Santa Casa era grave, que o Conselho Regional de Medicina havia pedido soluções para as deficiências e, diante do não cumprimento dessas resoluções, foi levado ao Ministério Público, que instaurou o inquérito civil. Continuando a reportagem, senhor presidente, a administração do hospital comprometeu-se a solucionar os problemas apontados. O centro cirúrgico está sendo reformado, segundo Alfredo Rafael de Laringa. O hospital também enviou os relatórios elaborados pela Comissão de Infecção Hospitalar, referente aos meses de maio e junho, solicitados pelo CREMESP. De acordo com os comunicados, as ações estão sendo adequadas e nos moldes das recomendações do Conselho, avaliou de Laringa. O conselheiro informou também que agendará nova visita ao município para conferir as soluções. Então, senhor presidente, está aqui a nova reportagem, né? Para quem quiser ver. E realmente, parece-me que agora a Santa Casa está se adequando. O centro cirúrgico, que ficou fechado durante 30 dias, funcionando apenas com uma sala para urgência, reequipou esse centro cirúrgico, voltou a funcionar em seguida com duas salas cirúrgicas, depois com 3, e agora, realmente, a partir da semana passada, está funcionando com as 4 salas cirúrgicas, realmente totalmente equipadas, né? Então, isso aqui só para responder à carta da Santa Casa, que realmente não foi o Conselho Regional de Medicina que interditou. Quem interditou foi o Corpo Clínico da Santa Casa, diante da falta de condições. E realmente a coisa não vinha bem, porque se viesse bem, não precisaria estar o Ministério Público envolvido para se conseguir essas melhoras. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Ricardo Bodilhão com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, público presente, que nos assiste, obrigado pela presença. Senhor presidente, fazer uso da tribuna essa noite para fazer aqui uma observação ao prefeito, que ele tome providências, que a Eduardo Pérez, senhor presidente, foi cumprimentado com asfalto, a solicitação feita por vários vereadores nesta casa, aprovado por esta casa. Só, senhor presidente, que a população daquele bairro ficou feliz com a complementação desse asfalto. Só que ocorre o seguinte, senhor presidente, já houve 4 acidentes seguidos. Fizeram uma lombada, um tipo quebra-mola, de uma forma muito mal feita, mal sinalizada, que foram 4 pessoas hospitalizadas em situação grave. Inclusive, eu presenciei um acidente no momento onde a senhora passou de bicicleta tarde da noite, já no escuro, e foi horrível a pancada que essa senhora levou devido à não sinalização. Eu acho que a prefeitura tem que ter competência quando ela faz um tipo de melhoria no bairro, trazendo as melhorias, e tem que tomar cuidado com as outras partes que é responsável, principalmente do trânsito, que são 4 pessoas mais para a Santa Casa, 4 famílias sofrendo, senhor presidente. Seguido 4 acidentes por falta de sinalização.
E os moradores do Jardim Matilde, senhor presidente, da rua Campos Novo Paulista, João Rolle, Maria Cafezale, reclama da falta de iluminação no bairro. Foi, senhor presidente, inaugurado o PS, né? Pronto, aqui do lado aqui do Jardim Matilde, inclusive ao lado da nossa casa aqui, da Casa de Leis, o PS, está valendo. E está faltando ali, senhor presidente, a iluminação, corte de árvore, a reclamação desse povo. Que, inclusive, senhor presidente, nessas horas que as pessoas vão trabalhar de madrugada, e causa até medo devido às pessoas que procuram o SOS, né, que chegam... Problema sério, problema fácil de resolver, senhor presidente, iluminação e limpeza dos córregos próximos também. Senhor presidente, esse vereador está com quase 70 requerimentos não respondidos. Nós temos requerimento desde 2003. Nós estávamos com um total de 700 e poucos requerimentos não respondidos. A semana passada vieram vários requerimentos respondidos. Só desse vereador, Vossa Excelência assina quase 70 requerimentos. E nós temos requerimento, senhor presidente, de 2003. Eu espero que Vossa Excelência, hoje é quarta-feira, envie essa semana, para que essa semana a gente já comece a receber as respostas desse requerimento, caso nós vamos ter que tomar providência de uma outra forma, e depois vai dizer que é época de política, é época de eleição. Então eu estou fazendo aqui o meu apelo para que essas coisas não aconteçam, senhor presidente. Senhor presidente Nobis Padre, nós estamos recebendo hoje aqui nessa noite os moradores do Jardim Anchieta e Vila Gomes, que estão aqui presentes hoje, e eles vieram solicitar a esta casa uma reunião com os vereadores da casa. Se possível, hoje, é um pedido de um dos moradores que fizeram, para que esta casa o atenda a eles, para discutir o assunto daquele bairro. Eu até disse para eles que esta casa já aprovou vários requerimentos, várias propostas aprovadas nesta casa, e realmente, senhor presidente, aquele bairro, aquele povo está sofrendo. Já passou a administração anterior, nada se fez, me parece que na parte de iluminação, e essa administração não resolveu o básico, que é o asfalto. Realmente aquela população está sofrendo, e não é muita obra. São praticamente 2 ruas, uma que interliga o bairro Anchieta com o Jardim Eldorado, e realmente na época, principalmente nessa época de pó, poeira, imagina os senhores carros transitando ali, o sofrimento daquela população. E eu quero dizer aos moradores que esta casa já aprovou vários requerimentos, várias propostas. Nós temos, senhor presidente, já aprovado com resposta do prefeito, dizendo que colocou em programação. E o que nós vimos foi que essa administração já terminou, a outra que virá, com certeza vai ter que tomar providência, não só desses bairros, senhor presidente. Nós temos 18 bairros na cidade de Ourinhos. Eu estou vendo aí, senhor presidente, vários palanques, vários discursos nessa época de eleição, e ninguém está falando desses bairros. Parece que não existe, né? Então é interessante que eu estou ouvindo também a proposta até de vereadores e de prefeitos que não fala nessa situação. Nós temos tantos problemas para discutir nessa cidade de Ourinhos, e não está discutindo os problemas mais principais da nossa cidade, que é as galerias entupidas. Quero dizer aqui também, senhor presidente, que as nossas galerias estão todas entupidas, bocas de lobo. Se houver uma chuva, vai haver inundação, porque essa administração não fez limpeza das bocas de lobo. É uma pena, senhor presidente. Olha, os senhores têm que examinar, subir em palanque quando dizer, e dizer que nós temos que, o próximo administrador tem que fazer limpeza de bocas de lobo, corte de árvore, tratamento de árvore, limpeza de guias, de sarjeta, os nossos córregos infectados, doentes, 18 bairros na situação para melhoria, senhor presidente. Que os nobres páreos, os candidatos a vereador,
prefeito, os prefeitos, candidatos a prefeito, que eles têm que começar a falar essa proposta para nós começar a registrar. Porque isso aí, senhor presidente, é de responsabilidade do prefeito, não é do vereador. Aí fica nós vereadores, o vereador teve 4, 8 anos, não trouxe o asfalto. Não somos nós vereadores, é competência do executivo. Que o prefeito tenha zelo com a coisa pública e cuidado quando for fazer gasto, porque o que eu tenho visto, senhor presidente, do movimento diário, é gastos fora de sério. Não tem como uma administração começar a fazer as suas obras nos seus bairros carentes, nos seus bairros que estão precisando. Não tem como, senhor presidente, da forma que estão gastando o dinheiro e essa administração gastou. Não tem como. Essa semana, os 4 dias, eu estive verificando todos os requerimentos, todas as propostas nossas, recursos. Com certeza daria para ter. Hoje nós estamos terminando esse governo com grandes melhorias. Em janeiro, só para os senhores terem uma ideia, a prefeitura recebeu uma receita líquida de 7.200.000 e pouco. Em fevereiro, senhor presidente, 8.200.000, quase 300. Em março, 8.700.000, quase 8.900.000. Milhões, senhor presidente. Então daria, sim, para pelo menos amparar alguns bairros, não vou dizer todo, mas esse bairro, o Vila Gomes, que é do lado do Jardim Anchieta 2, que é conhecido por Vila Gomes, que eu tenho a proposta como Vila Gomes, que consta em documento, pelo menos esse bairro precisava ter dado uma atenção, senhor presidente. Ele interliga entre um bairro e outro, e todo mundo tem que passar para cortar caminho, inclusive. É um bairro que interliga, mais ou menos igual a Eduardo Pérez, cortando o caminho. E o Anchieta, todo mundo sabe que ali do lado saiu um bairro Framboyant, Jardim Eldorado, está saindo as casinhas agora, Orlando Coalhato. Os senhores imaginam o movimento que é esse bairro. Então os moradores estão aqui pedindo para que a casa, nós vereadores, vamos nós, os vereadores que estão aqui, com certeza a reunião hoje não tem muita conversa hoje, parece que não tem muito assunto. Eu faço aqui, senhor presidente, que Vossa Excelência convoque a casa, que os moradores tiraram hoje, fizeram uma reunião entre eles, estão representando outros moradores, e eles querem a nossa palavra, principalmente do presidente, com os moradores. Vamos dar uma atenção a eles, que essa solicitação é dos moradores, não é do vereador, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Messias. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa aqui presentes, primeiramente, o nobre vereador Ricardo, dizer que essa casa está, sim, atenta a esses problemas. Os moradores terão, em todos os vereadores dessa casa, a atenção necessária. É que nós discutimos os problemas da cidade, independentemente do posicionamento político. Infelizmente, não há, por parte do gabinete do prefeito, da sua assessoria, a vontade política em estar resolvendo os problemas, e acaba passando esse tipo de transtorno para a população. Senhor presidente, com relação à CPI, que apura as irregularidades na obra do Centro Cultural, ao contrário do que afirmou o prefeito em programa recente de eleitoral, e também o seu assessor jurídico, não se trata de politicagem. Trata-se de apurar graves denúncias que chegaram até esse vereador por conta da omissão do prefeito. Senhor presidente, eu convido Vossa Excelência e todos os vereadores dessa casa a ir até o Centro Cultural e ver aquela guarita. Custou R$ 8.421. Vá ver lá o processo de licitação dessa guarita, para saber quanto custou aos cofres do município. Foi feito um orçamento, Excelência, para que se construísse essa guarita, que apontava um custo em torno de R$ 3.000.
E o custo total dela chegou a isso. Se fosse só a guarita, Excelência, era fácil. Mas o requerimento que acabou causando a CPI, originando essa comissão parlamentar de inquérito, primeiro, não tem conotação política, porque agora que os documentos chegaram em nossas mãos. Segundo, se assim o fosse, a comissão seria para 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Essa CPI ela tem prazo para terminar após o período eleitoral. Então não há, como tentou afirmar a pessoa que diz ser o prefeito de Ourinhos, mas não demonstra isso no dia a dia, qualquer tipo de conotação política. Houve sim omissão. Quando ele recebeu de servidores ligados à administração, ele recebeu um relatório de vistoria e que apontava, como diz aqui no requerimento, inúmeras deficiências e omissões e que causavam, sim, prejuízo aos cofres públicos. Agora, o que nos causou surpresa, Excelência, é que não houve qualquer providência por parte do prefeito. Foi omisso. Efetivamente houve uma omissão. E nós temos cópia do documento que foi protocolizado junto ao prefeito. Documento original, não é cópia, não é montagem, não. São documentos que comprovam isso. Com relação à canalização de gás, está lá. A emenda está lá. Não existe nenhuma proteção para que se evite um possível acidente. Então, senhor presidente, quando o assessor jurídico veio ao jornal Debate dizer da politicagem, ele disse que era um fato, para criar um fato para denegrir a atual administração. Existe sim, o fato não foi criado, não há nenhuma dúvida no ar, pelo menos para esse vereador, a comissão está composta, espero que haja toda a seriedade, porque as pessoas que compõem essa CPI são pessoas sérias. Agora, vá lá, a rampa cedeu no primeiro dia, é fato, não é boato. Cedeu por quê? Além de mal feita, a segunda etapa dela, aquele espelho de água que existe por baixo, foi mal feito também, houve uma infiltração, tanto que não colocam água mais lá. Gesso, pintura, enfim, vários serviços que foram pagos e não foram feitos. O assessor jurídico, Celso Cruz, que foi vereador por muitos anos aqui nessa casa, ele já foi chamado de esdrúxulo, bisonho, por conta de ações que ele entrou contra integrantes da administração passada. Contra este vereador, ele entrou com uma representação no início do ano, apontando um suposto crime eleitoral, e a sentença do juiz disse que é de ridicularidade tal a atitude desse cidadão, que só se justifica pelo bisonho espírito de vingança. Está lá no processo para ele ler. Então, ele deve ter maturidade suficiente, ler o dicionário que significa ser esdrúxulo, ser bisonho, e agir com seriedade, porque até hoje não demonstrou isso. Basta ver as trapalhadas que foram com projetos encaminhados a esta casa. Muitos nós conseguimos corrigir, mas muitos, eles publicaram errado e tiveram que publicar de novo. Então, vai aprender a trabalhar, porque até hoje não aprendeu ainda. Então, essa CPI não é politiqueira. Se fosse politiqueira, Excelência, ela seria encerramento antes da eleição. Ela vai ser conclusa após o período eleitoral. Se houver a comprovação de culpabilidade do prefeito, ele vai pagar por isso. Agora, na eleição, quem vai estar tirando o prefeito do cargo ou mantendo vai ser a população de Ourinhos. Eu espero que haja bom senso e a população casse o prefeito através do voto. Que ele não justificou o porquê de ser prefeito até agora.
Tanto que, conversando com pessoas da base de sustentação, inclusive pessoas do marketing, qual foi a grande resposta dada na pesquisa feita pelo prefeito? A grande maioria da população de Ourinhos não conhece o prefeito. Se ele passar sozinho pela rua, não vão saber quem é o prefeito. Porque foi ausente, foi omisso, se deixou levar por alguns secretários incompetentes, assessoria falha e não teve pulso, e principalmente, Excelência, não deu ouvidos ao que foi dito nessa tribuna. Vossa Excelência chegou a encaminhar uma fita de um pronunciamento desse vereador, transcrita, para que ele acordasse, para que ele verificasse que as críticas eram feitas por conta da sua assessoria. Poucas foram direcionadas a ele. Só que 3 anos e 9 meses, vendo a maior parte dos assessores sem trabalhar, a maior parte dos assessores disputando entre si, brigando entre si, esquecendo que existe um prefeito, deu no que deu. Agora tenta-se fazer em 30 dias o que não fez em 4 anos. Acaba virando piada na boca do povão. Estamos à véspera de um período eleitoral, sim. E eu espero que a Comissão Parlamentar de Inquérito trabalhe esses dias, mesmo porque, se parasse a CPI para depois do período eleitoral, teríamos que suspender as sessões da Câmara também, porque as críticas ou elogios vão ser feitos aqui. Aqui é o local do debate, aqui é o local da discussão política. Portanto, Excelência, o requerimento que instituiu essa CPI para apurar possíveis irregularidades está muito bem fundamentado. Vossa Excelência teve acesso aos documentos, a famosa pasta azul comprova que não houve qualquer intenção em politicagem. Agora, se vai usar um porta-voz, use um porta-voz que realmente represente o prefeito e não venha tentar jogar em verdades aqui. Então, portanto, o prefeito, ao invés de dizer que é politiqueiro, assuma a sua missão, assuma que não cumpriu. Ele foi alertado no ano passado dessas irregularidades. Se tivesse tomado providências, com certeza hoje não haveria essa comissão parlamentar de inquérito. Então não é suposta omissão, é uma omissão verificada por conta de um documento entregue a ele, assinado por 3 servidores, 3 pessoas de confiança da prefeitura, que alertaram sobre o que consta e na íntegra. Fiz a questão de colocar na íntegra no requerimento que instaurou a CPI. E nós relatamos com fidelidade o que estava ali, Excelência. É o que eu tinha a dizer e desejo realmente um bom trabalho aos que integram essa comissão parlamentar de inquérito. Obrigado, Excelência. Apenas para informar ao nobre vereador José Ricardo Bourguignon, aquela lista já está entregue às mãos do assessor parlamentar, Dr. Lauro Miliari, para as providências necessárias. Já está entregue. Com a palavra, o vereador Winston. Senhor presidente, nobres pares, público nos assiste, imprensa falada e escrita. Senhor presidente, a respeito da CPI que está em curso, eu tenho aqui, na lista de irregularidades, no item 21.5 da planilha original, aonde diz no 3º item, outro fato grave nesse item comentado pelo senhor Sebastião Batista, que trabalhou na obra, é que esta tubulação já sofreu um rompimento durante a execução da obra, sendo que o responsável da empreiteira Resiplan Limitada, senhor Ronaldo Antônio Borgato, NACO, determinou que se fizesse a emenda do mesmo com tubulação de gás plástica, com tubulação ou gás plástico, e não de cobre, como determina a norma técnica, sendo que posteriormente a cobriu de concreto. Embora orientado pela fiscalização da prefeitura para proceder ao encamisamento da tubulação, a empreiteira não o fez. Mediante o relato desse 3º item, a obra corre risco, sério risco, de acidente parecida com o Plaza Shopping de Osasco, aonde houve uma explosão, senhor presidente, e o teto caiu, e ali vieram a falecer grande parte de uma população que lá se encontrava naquele momento.
nós estamos preocupadíssimos, especialmente com esse item. Esse item, ele precisa de uma averiguação urgente e urgentíssima. E eu pediria que, se possível, fosse amanhã mesmo, essa Câmara entrasse em contato diretamente com o Corpo de Bombeiro para averiguar este caso em especial neste momento. Nós temos o problema também da rampa, mas isso aqui, ela não é tão urgente quanto a essa situação. Pois conversando hoje com o engenheiro, ele me afiançou que esse aqui é o mesmo caso que aconteceu lá em Osasco. Então, senhor presidente, nós temos as nossas crianças que ali estão, os professores, e realmente, senhor presidente, é o princípio de uma bomba isso aqui. E se explodir, também as empresas que se encontram em volta, as casas, as residências, também sofrerão com isso aí. Então, se tratando desse caso, senhor presidente, e nós temos aqui, só para fechar o item, o senhor Sebastião pode mostrar com precisão o local dessa emenda. Então, isso é importantíssimo, senhor presidente. Nós não podemos nos furtar a isso. Quanto à CPI, senhor presidente, isso aqui não é uma CPI política, não. Isso aí não é, não. Se fosse política, poderia ser feito de outra maneira. Isso aí, realmente, é uma responsabilidade dos 7 vereadores, em especial desse vereador que é o presidente da CPI, só que a nossa maior preocupação está nesse item 21.5. Portanto, peço urgência urgentíssima para que isso, a Câmara amanhã mesmo, tome essas devidas providências. Eu tenho certeza absoluta que o Corpo de Bombeiro tem técnico especial para isso. Caso não tiver, que venha de Assis, aonde que é a base do Corpo de Bombeiro. Só que preciso urgência. E sim, realmente esse aqui é um dos problemas. Peço que o prefeito tome as devidas providências, remaneja esses alunos daquela escola para as outras escolas, para não prejudicar esses nossos alunos. Isso que se faça com urgência, urgentíssima, para que não aconteça nada aqui dentro de Ourinhos, como aconteceu em Osasco. Então, eu venho essa tribuna, solicitar realmente, com uma preocupação enorme, para a nossa população não sofrer essas consequências. Consequência parecida com isso aqui, infelizmente, não é um caso que estourou o cano de gás. São aquelas crianças que morreram na Rússia, agora nesses dias aqui. É parecidíssimo com isso. Porque uma bomba que estourou, caiu o teto, matou mais criança, aquele teto que caiu, do que as balas dos próprios chechernos. Não tendo mais... Com a palavra? Com a palavra, o vereador Edivaldo Lúcio Abel. Vadinho. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, até mesmo, senhor presidente, para dar satisfação em alguns de nossos requerimentos, apresentamos um requerimento pedindo informação, senhor presidente, sobre a possibilidade de uma construção de um campi municipal. Já há muitos anos estamos tentando um campi municipal em nossa cidade e, pelo que parece, pelo caminhar da carruagem, mais 4 anos vão se passar e esta reivindicação do povo de Ourinhos, principalmente dos jovens ourienses, vão indo por água abaixo. Estamos recebendo aqui, estranhamente, como já foi falado por outros vereadores, resposta de 24 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, depois de 5 meses que está aqui respondido, está chegando mais uma vez, e que não estão aguardando manifestação do IPT, senhor presidente. Uma outra reivindicação também, senhor presidente, que estão nos respondendo, e a resposta de março estamos recebendo agora em setembro, é com relação a um ponto de parada de ônibus ali em frente à usina de lixo, principalmente para os moradores da Orlando Coalhato. São muitos os trabalhadores
que precisam desse ponto de apoio com cobertura devido sol, devido chuva. E 4 anos se passou e não conseguimos essa cobertura de ônibus para estes trabalhadores. Com relação a uma outra reivindicação também, principalmente dos moradores da Rua Cardoso Ribeiro, devido a inúmeros acidentes ocorridos. Estão dizendo aqui que vão incluir, a partir desse momento, na divisão de trânsito, o pedido de um quebra-mola. Isso quer dizer o quê? Que mais 4 anos se passaram e aquela população não foi beneficiada. Uma outra reivindicação antiga, senhor presidente, aqui dos moradores do Parque Minas Gerais, São Carlos, Boa Esperança, Vila Operária, que solicitaram desde o primeiro instante dessa administração de um local, senhor presidente, para que fosse feito uma área de lazer ali na Boa Esperança, senhor presidente. A reivindicação é muito antiga. Alguns já passaram pela prefeitura e a reivindicação ela continua. O que o pessoal deseja ali, senhor presidente, como já existe em outros lugares de nossa cidade, é a construção de uma área de lazer ali na Boa Esperança, beneficiando ali o São Carlos, beneficiando ali a Vila Operária, Boa Esperança primeira e segunda seção, e também mais 4 anos se passaram e nada foi atendido. Aqui mais uma vez, quando do início dessa administração, fizemos algumas indicações e depois requerimentos, perguntando sobre a possibilidade de se consertar a guarda da Ponte Preta. Difícil, senhor presidente. 3 batidas em cima da ponte. Quase que não existe uma guarda. Tão simples de se fazer. Mas a retaliação foi tanta que 4 anos se passam e esse pedido não foi também atendido. E por último, senhor presidente, nós estamos hoje, senhor presidente, depois de mais de um ano, nós estamos aqui recebendo também uma resposta que está também com data de 4 meses atrás, para falar a respeito do açúcar comprado em Presidente Prudente. Uma resposta absurda, uma resposta, salvo o melhor juízo, senhor presidente, para não dizer outra coisa, mentirosa, e que dizem aqui nessa resposta, que já foi motivo de ser ouvido pelo Ministério Público e por outros órgãos. Estão colocando aqui que no momento da compra do açúcar, existia cadastro. E somente esse pessoal de Prudente estava cadastrado. E que aqui nos supermercados de Ourinhos não existia essa quantia. E mandam para a gente também até a cotação do açúcar, do dólar, importação, uma coisa ridícula, absurda, que nós vamos analisar essa resposta e nós vamos também sentar com o Ministério Público, nós vamos verificar quais foram realmente as respostas que chegaram. Nós estamos com números agora de documentos que, não tenho dúvida, estaremos em Presidente Prudente e verificaremos tudo o que aconteceu. O que não pode acontecer é uma resposta absurda, uma resposta mentirosa que estamos observando aqui. Nem mesmo a secretária de Saúde teve coragem de assinar esse documento.
outra pessoa assinou por ela. Mas nós vamos investigar, nós vamos apurar tudo que foi escrito aqui, para depois darmos uma resposta à nossa população. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, suspendo a sessão para o intervalo regimental. Ah, sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Anísio Aparecido Felicete, Antônio Amaral Júnior, Donizete Jorge Xavier, Edivaldo Lúcio Abel, Fael Salmen, Flávio Luiz Abruzin, Fredins Correia Leite, presente, João Felício Figueira, José Alberto Mingardo Torres, José Claudinei Messias, José Ricardo Bordion, José Roberto Nunes, Oswaldo Barbosa, Silvanei Rodrigues, Sussumi Cuno, Presente. Vanderlei Marcante, Winston Cacique de Nerlian. Dezesseis vereadores no plenário. Havendo um número legal, estamos na ordem do dia e solicito ao primeiro secretário se tem algum orador inscrito. Nenhum orador inscrito, senhor presidente. Pode ir. Vereador Ricardinho, com a palavra, 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, eu quero registrar aqui, senhor presidente, uma resposta de um requerimento. Que eu, sinceramente, senhor presidente, eu estava no aguardo dessa resposta já há tempo. Esse requerimento já veio com a resposta atrasada. E é bom a gente registrar e informar uma coisa que eu acho que nenhum dos vereadores tem conhecimento, nem eu também, né, nessa atual administração, e eu fico meio preocupado, né, e até feliz de saber que a nossa padaria municipal, ela produz, senhor presidente, por dia, 6.973 pães. E estão divididos, né? Cozinha piloto, 2.145, mais 162 pão especiais. Vai para a Secretaria da Saúde, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Cultura, Secretaria de Educação. As entidades que recebem pães diariamente, ADF, AMO, APAI, Centro de Referência, Serrade, Hospital de Saúde Mental, Lar Santa Teresa Jorné, Lar Santo Antônio, Comunidade Católica, Associação, Serviço de Obra, Casa do Adolescente, Casa Arco-Íris, Agente Jovem, Programa de Erradicação, Promar, Fortalecendo a Família, Centro Espírita, entidades que não recebem pães diariamente, mas recebem uma vez por mês essa aqui. Centro Espírita, Igreja Presbiteriana Independente, Sociedade Espírita Fraternidade, Albergue, São Vicente de Paulo, Vicentino, Pastoral da Criança. Então, senhor presidente, a nossa padaria tem uma produção diária de 6.973 pães, praticamente 7.000 pães diários. E nós temos compras vultuosas aí de mortandela e pão e mortandela de outras padarias, e a gente fica pensando, aonde será que vai essa mortandela e esse pão? Porque é muito dinheiro, senhor presidente. Porque isso aqui eu não tinha conhecimento do número, de tão grande esse número.
que são quase 7.000 pães por dia, diário. Será que há necessidade de comprar mais pães? Sendo que todas elas aqui recebem, estão aqui documentadas, né? Então eu quero registrar e quero aprofundar essa investigação para saber realmente aonde esses pão com mortandela caminharam. Porque todas as secretarias receberam, escolas receberam, igreja recebe, SOS recebe. É tanto dinheiro de pão e mortandela que daria para soltar algumas ruas e alguns bairros, principalmente a Vila Gomes, poderia ter sido contemplada se não comesse tanto pão e mortandela assim, senhor presidente. Está aqui o documento. Seria interessante que até nos explicasse, porque me surpreendeu esse número aqui, que nós temos todo dia essa quantia de pães da nossa prefeitura. Parabenizar a nossa padaria municipal, né, que trabalha aí intensamente, e economizando. Isso aí é muito bom para o município, porque economiza, né, senhor presidente? Economiza a nossa própria padaria, né? Isso é ótimo, eu acho que esse é o caminho. Eu vou investigar, talvez é por isso que eu esteja ameaçado de morte, senhor presidente, porque hoje me deram uma outra beliscada de mim, diz que eu não vou chegar até as eleições, vão me matar eu. Mas, se me matar, eu vou morrer tranquilo, mas que comeram mortandela, comeram com pão. Obrigado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão, encerro a presente sessão, comunicando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 13 de setembro, segunda-feira. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária. E se alguém quiser ouvir os moradores do Jardim Anchieta e Jardim Gomes, estão aqui. Algum vereador tiver contato com os senhores moradores, está à disposição, está livre já.